Esta semana, João Miguel Tavares sente-se teatral com o drama do Teatro Nacional Dona Maria II. Pedro Mexia confessa-se a Monti, com a entrega da política a técnicos, e Ricardo Araújo Pereira declara-se perto do princípio do fim, como a crise. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana marcada pelas discussões sobre o orçamento na especialidade, no Parlamento, e em que se falou muito do futuro da televisão pública, tema que vamos debater mais adiante neste Governo Sombra, com a troika do costume, Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares. O João Miguel Tavares que reclama esta semana para si a pasta de Ministro do Ressentimento. Quem é que pretende tutelar exatamente neste lugar? O Paulo Bento. O Paulo Bento. É o Paulo Bento. Não foi à bola com a forma como a seleção foi apurada para o Europeu? Não, isso eu fui. Foi um jogo entusiasmante, num belo estádio, como todos nós aqui a esta mesa concordaremos, mas foi mesmo depois aquela conferência de imprensa do Paulo Bento. Eu gosto do Paulo Bento mesmo. Eu até gosto do penteado do Paulo Bento. A minha questão é que ele tem aquela fama de não ser propriamente muito molinho com os jogadores, e naquela conferência de imprensa, que devia ser um momento de festejo, estar a aproveitar ali para, um bocadinho para lavar a roupa com o Bozinho. Acho que ele devia ter sido magnânimo, deixando a porta aberta ou entreaberta para a possibilidade do regresso de Bozinho e de Ricardo Carvalho. Do Ricardo Carvalho, talvez. Do Bozinho, acho definitivamente que não, porque, a ser verdade as acusações que ele faz, e isso eu estou convicto que ele não a faz de forma leviana, acho que de facto que ele voltar à seleção não faria qualquer sentido. A minha única questão é que acho que aquilo devia ter sido resolvido em tempo próprio. Ou seja, quando aquilo aconteceu, devia, à boa portuguesa, ter sido logo dado explicações, em vez de ser esta espécie de revelação da verdade 3 meses depois das coisas terem acontecido, que isso é que me pareceu um bocadinho infeliz, porque dá a ideia que é aquela coisa de agora passámos, toma Bozingua, toma, apanha esta Bozingua. Isso, enfim, não é muito elegante. A seleção convenceu o Ricardo Araújo Pereira? Sabe que a seleção não precisa de me convencer, porque eu não... Nem há jogadores do Benfica lá. Não é isso, sabe, o meu país é outro. Eu tenho alguma simpatia pela seleção nacional, prefiro que ganhe do que perca, mas não sofro, não sofro com a seleção. Não foste ao estádio, não é? Não foste ao estádio. Fico lá à minha cadeira com o meu nome, mas está vazia. Aliás, está com alguém que gosta da seleção. Do Sporting. Sim, ou do se calhar até. Mas eu até gostei da conferência de imprensa. Provavelmente foi engraçado. Quando lhe perguntaram se o Ricardo Carvalho e o Bozinho iam ao Europeu, ele disse: podem ir, como espectadores, podem ir. É engraçado isso, é engraçado. Mas aconteceu um bocadinho com a qualificação, o que aconteceu com as declarações do Paulo Bento. O pior foi o timing. Assim como nós não nos devíamos ter qualificado sem esperar pelo play-off a tempo, estas declarações têm que ser feitas a tempo. Não faz sentido nenhum naquele momento dizer aquelas coisas. Eu gosto muito, acho, ao contrário do que disse o João Miguel, acho que, a não ser que a história seja muito mal contada, acho que uma atitude como o Ricardo Carvalho não tem desculpa, e alguém que abandona um treino não pode voltar a fazer parte da seleção. Isso parece-me indiscutível. Eu gosto desse lado da autoridade do Paulo Bento. Agora alimentar quesílias em conferências de imprensa e bocas, por amor de Deus. Mas só na parte das bocas ele disse, foi uma expressão muito bonita, que foi o Bozinho acusou, não é? Dele também, quando estava na seleção, ser um mau profissional. Ele respondeu, e ele, para justificar que ele tinha se arrependido pouco tempo depois, disse: eu não preciso que me assobiem para beber água. Foi uma expressão bonita. Deixa-me Isto dizer uma não coisa, é habitual. Deixa-me dizer uma coisa importante. Que me assobiem para beber uma água. Uma nota civilizacional importante e que vai ter efeito. Mais uma. Todos os pigos foram apurados. Todos os pigos foram apurados para o Euro e, portanto, enquanto a Noruega, não há pão, mas há circo. Está disponível para fazer a vontade a Paulo Bento e, para como ele pediu, alimentar o sonho? Pedro Mexia? Não, eu não alimento sonhos com 22 homens. Não faz. Atenção, isso pode... Nem com menos. Okay, eu sei que era o número. Não é uma questão de menos ou mais. Portanto, não, os meus sonhos não passam por aí, confesso. Está entregue ao João Miguel Tavares o Ministério do Ressentimento. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, decide desta vez criar o Ministério do Excesso de Médicos. Que medidas é que pretende tomar para sanear esta situação, Ricardo Araújo Pereira? Reduzir o número de médicos. Isto tem a ver com aquela intervenção do Ministro que disse que havia 1000
Médicos especialistas. Sim, 1000 médicos especialistas a mais. Eu evidentemente, não li o estudo. No Serviço Nacional de Saúde. Sim, exato. O estudo conclui por 1000. Eu evidentemente, não li, não venho para aqui fazendo o meu trabalho de casa. Era o que faltava, não é? Agora estar a ler estudos. Mas, enfim, 1000 é um número mesmo redondinho e, portanto, acredito que o estudo tenha sido feito com alguma minúcia. Agora, é só porque não é bem... Já protestaram, a Federação dos Médicos já protestou e tal, mas não é bem a sensação que a gente tem, não é? Quando se fala do Sistema Nacional de Saúde, não é que não falta para isso são médicos, porque as filas de espera parecem indicar que não há assim tantos e, portanto... A nuance pode estar entre os especialistas e os médicos. Não é o número... Eu acho que ele não se estava a também ali o estudo, era só o que me faltava. Não posso. Mas eu acho que ele não se estava a referir ao número total de médicos, mas à sua distribuição pelas especialidades. Sem dúvida, pelas especialidades. Portanto, isso pode fazer sentido. Mesmo eventualmente havendo médicos a menos, pode haver médicos a mais em determinadas especialidades. Sim, acho que eram anestesiologia e cardiologia. Mesmo assim, não me soa... Quer dizer, a nossa experiência pessoal, não é? De ir aos hospitais e tal, e ver pessoas na tua vida que te ponham a dormir. A pessoa mais próxima da medicina a esta mesa é o João Miguel Tavares. Que perspectiva é que tem sobre as declarações do Ministro? Em comunhão de adquirido? Sim, exatamente. É uma relação. É verdade. Não, já foi aqui dito várias vezes. Que a minha mulher é médica. É verdade, não só a minha mulher é médica, como a minha mulher é especialista. E eu, de facto, por vezes sinto em minha casa... Está a mais ou não? Eu, por vezes, sinto em minha casa que há médicos especialistas. Eu tenho essa sensação e, portanto, aí concordo com o Paulo Macedo. Mas podemos ouvir... Quer dizer que podemos ouvir a opinião da doutora Tavares. Qual doutora Tavares? Ele não ficou com o meu nome. Não, olha, uma das coisas dos médicos é que não ficam com os nomes dos médicos, porque depois é preciso mudar as cédulas. Não, mas eu também não queria que ela ficasse. Ficou com o menos possível teu, não é? Ficou com o menos possível meu. E portanto, eu compreendo. É basicamente para dizer que concordo. Consultório de João Miguel Tavares. São muito gira pela tua vida pessoal. Eu não preciso que me assobiem para beber água. Eu agora vou... Cada vez que eu não souber o que dizer, vou dizer isto. E sobre esta matéria? Sobre esta matéria, não tenho... É verdade que eu pertenço ao Centro de Saúde de Alvalade e não tenho médico de família desde que pertenço ao Centro de Saúde de Alvalade, coisa que já lá vai 10 anos. Portanto, por aí eu compreendo que essa questão da falta de médicos... Agora, é como diz o Pedro, há certas especialidades que há médicos a mais. Ainda por cima é uma classe que eu, de facto, com a qual eu não simpatizo. Eles que engatem o anestesista que te vai fazer a clínica geral. Temos o Ricardo Araújo Pereira no cargo de Ministro do Excesso de Médicos. O Pedro Mexia, mais dado às questões internacionais, quer ser desta vez Ministro da Decência e parece que tem uns conselhos a dar no âmbito das eleições primárias republicanas nos Estados Unidos. Tem sido muito penoso ver as primárias republicanas. Divertido, queres dizer? Não, penoso. Penoso, porque apesar de tudo, há a possibilidade de uma daquelas pessoas ser Presidente dos Estados Unidos. E, portanto, eu diria mais penoso que divertido. Pelo menos a expressão ops saltou para a ribalta. Houve gafes. Houve aquela história do Rick Perry a dizer porque eu, se for eleito, vou acabar com 3 ministérios. O primeiro que é tal, o segundo que é tal... E é um terceiro. Eu sei que eram 3. Não vou agora. Começa por que letra? Eu entrevisto ao Herman Cain que lhe perguntam: concorda com o Presidente sobre a Líbia? Com o Presidente Obama? Ele diz: portanto, a Líbia... Mas não era isto. As gafes, embora sejam reveladoras de impreparação, preocupa-me menos do que o facto de vários dos candidatos se terem, e por isso é que é um Ministério da Decência, vários dos candidatos republicanos se terem mostrado favoráveis a alguns métodos, como o waterboarding, que são métodos, portanto, de afogamento simulado, que são considerados métodos de tortura, que infelizmente foram utilizados durante a presidência de George Bush, e que a ala não lunática do Partido Republicano, que é muito escassa, muito pequenina, mas que foi representada, a última vez que foi vista, dava pelo nome de John McCain, que já veio lamentar estas declarações, mas de facto a presidência do Obama teve um efeito muito negativo. John McCain que escolheu para candidato a vice-presidente. Exatamente, numa cedência, exatamente. Mas que infelizmente não tem estado nos debates, já desistiu. Já desistiu. Mas todas estas pessoas têm hipóteses. O único que não é perigoso é o mais chato, que é o Romney. Okay. Os outros são todos bastante perigosos e, sobretudo, esta queda outra vez nas questões do desrespeito pelos direitos humanos parece muito preocupante. Também está a seguir com interesse as primárias do Partido Republicano norte-americano, Ricardo Araújo Pereira? Sim, sigo sempre com muito interesse as primárias, porque costuma haver muito primarismo nas primárias. Eu acho que é por isso que lhes chamam, não é só por serem antes depois da eleição. Costuma haver muito primarismo e é curioso que
estes dois senhores, ao pé destes dois, o senhor que não conhece o seu próprio programa e o que não faz bem ideia do que há ao certo da Líbia, a Sarah Palin, eles trazem a intelectual, é como eles a conhecem. O João Miguel Tavares há muito que não nos traz aqui nenhum panegírico a respeito de Barack Obama. É verdade, já temos saudades disso. Não me cansei nada a ver. Atenção, Pedro Mexia vai fazer um comentário assim. Não, atenção, é que o trabalho de investigação seria árduo, não é? Não, é verdade que a vida não lhe anda a correr muito bem em termos, digamos assim, de política doméstica, da sua atividade principal, que é ser Presidente da República. Na sua atividade de candidato democrata, a vida anda-lhe a correr maravilhosamente. É porque o que é extraordinário nisto é que, apesar dos desempregos... Inversão de prioridades, mas pronto. Não, mas apesar do desemprego, da economia e tudo isso, eu acho que neste momento Obama está na sala oval a rir-se, a contorcer-se com as gargalhadas cada vez que vê um daqueles debates. É a melhor notícia que houve alguém que definiu o Obama de uma forma que eu gosto muito, que é o único adulto na sala. E é o problema dos Estados Unidos, é que de facto é o único adulto na sala. Portanto, mas é um bocadinho trágico, porque realmente ele é muito entusiasmante como candidato, mas como presidente é mau. Por isso na campanha eleitoral ele entusiasma, depois no trabalho em si. Mas vem aí a campanha eleitoral, portanto vamos ver entusiasmar outra vez. Vamos ver se podem dar outro prémio Nobel. Estão entregues as pastas para esta semana. Daqui a pouco o relatório da chamada Comissão de Sábios que estudou o futuro do Serviço Público de Televisão. Antes ainda, o Pedro Mexia confessa-se a Monti. Isso é uma declaração de apoio ao sucessor de Berlusconi? Porque Monti lhe parece... Propriamente uma declaração de apoio. Uma solução encontrada para fugir. Tende a não fazer declarações de apoio a governos estrangeiros. Houve um momento em que a Capital, o jornal A Capital, apoiou John Kerry nas eleições. A saudosa Capital. A editorial apoiou John Kerry. Foi um momento importante e que contribuiu decisivamente importante. Eu não diria que apoia o novo governo italiano. Os principais analistas internacionais, na altura da derrota, disseram como é possível se a própria Capital tinha apoiado. O endorsement da Capital tinha sido... E, portanto, isto não é um endorsement ao governo. Aliás, porque o governo me parece... Claro que, mais uma vez, substituímos não uma criança, mas um adolescente por um adulto. E, portanto, desse ponto de vista, é positivo. Mas o que é que anda a monte? O que anda a monte é a política e a ideia de que, por mais competente que seja o novo primeiro-ministro italiano e a equipa que o rodeou, que o rodeia, e por mais que o nível de decência na Itália suba fatalmente com este governo, eu gostava que os políticos fossem eleitos e que não tinham aquelas coisas de fazer um governo, mas sem ninguém dos partidos. Na Grécia também foi empossado... Essa coisa horrível. Também foi empossado na Grécia um primeiro-ministro de perfil tecnocrático. Exatamente. Como se dizia aqui há uns anos. Mas apesar de tudo, com um governo onde estão representados os dois principais partidos, sobretudo o PASOK, com a direita, com a Nova Democracia, em duas pastas importantes, incluindo o ministro da extrema-direita, coisa que não acontecia desde o tempo dos Cornéis, que não era uma democracia, como a palavra Cornéis indica. E, portanto, eu fico, por um lado, aliviado no sentido que a Itália naturalmente melhorou do ponto de vista das pessoas que lá estão à frente dos destinos políticos, mas gostava que eles fossem politicamente legitimados e gostava que não houvesse soluções de emergência em que se suspenda a democracia. Não me parece positivo. Justamente em ambos os casos houve mudanças de primeiro-ministro sem haver eleições. Isto põe em causa a ideia de... Posso dizer uma piada, perdi o timing, mas volto a recuperar. Não interessa? Isto não, é sempre a propósito. Uma piada. Passámos de Monty Python a Monty. Era só isto. O timing foi mau, mas ainda foi muito tempo. Muito tempo ainda. João Miguel Tavares, já não é o povo que escolhe os governos? Não, é assim. Manifestamente nos últimos tempos não tem sido. É verdade que eu apesar de tudo, acho que hoje em dia para os países da Europa, ou seja, Portugal, a Itália, hoje em dia cada vez mais a Espanha, a estrada é tão estreitinha que é melhor meter lá o tipo que consiga pôr o carro a andar mais depressa dentro daquela estrada estreitinha. E, portanto, eu por aí ser tecnocrata ou não ser tecnocrata, acho que o caminho, como não há dois caminhos neste momento, há só um, é relativamente indiferente. Esse é um dos pontos da questão. Isso é o despotismo iluminado. Não é porque eu não acho que porque eu não acho que haja de facto alternativa. Eu acho que neste momento, no Portugal de 2011, nós não temos muitas alternativas. Ou seja, não acho que haja duas maneiras de fazer a coisa. Não acho que... Isso é tão perigoso. Não, neste momento, em
política há sempre, em 2012 em já pode política há haver. sempre duas maneiras de fazer as coisas. Sim, pronto, por okay. definição. Não, é capaz de haver só um objetivo. Pode haver só um objetivo, Para as mas há muitas maneiras pessoas de que não atingir. querem sair do euro, Pronto, é sempre possível sair do euro. Mas para quem não quer sair do euro, neste momento, em Portugal, 2011, não há dois caminhos, na minha opinião. Há só aquele. Epá, não, é só este. Em 2012 já pode haver. Neste momento, neste preciso momento, não há dois caminhos. É preciso fazer aquilo. Só porque eu tenho um sabor amargo. Há um mais lá. Não, o mas convém é que também não passe por aí a ideia de que a gente só precisa dos políticos quando é preciso gastar à fartazana. Que se há dinheiro para gastar, a gente está a políticos. Isto agora é preciso viver com pouco dinheiro. O pior é o contrário. Mandamos os políticos embora da fora. O pior é a ideia de que as pessoas que não têm nada a ver com a política, por esse simples facto, merecem o nosso respeito. Não, isso são pessoas não manchadas pela política. Eu acho esta ideia antidemocrática. Mas António Borges, tu és contra a Fernando Nobrização da política, é isso? Sim, mas o Fernando Nobre nem sequer lhe reconhecia estas capacidades que se reconhecem. Fico só um bocadinho inquieto, porque tenho a certeza que o senhor é muito competente, este italiano, mas é um momento conturbado e de repente há um senhor que sabe muito de finanças, que as pessoas põem a mandar no país sem ter sido eleito. Isto soa-me a qualquer coisa. Soa-me a qualquer coisa. Tentaste um sotaque beirão. Sim, vai lá ficar um monte de tempo. Entretanto, a Troika veio a Portugal esta semana e deu boa nota às medidas tomadas pelo governo português. Sentiu-se mais aliviado por termos tido positiva, Ricardo Araújo Pereira? Muitíssimo. Eu acho que, sendo que o boletim de voto deixou de fazer muito sentido, eu espero ter acesso ao boletim de avaliação contínua de Pedro Passos Coelho para eu, na qualidade de encarregado de educação, validar, olha, o senhor professor veio, disse que tu eras um bom menino, sim senhor, e assino. Acho que é a única coisa que a gente pode fazer. Mas é assim, nós estamos na escola por vontade própria. É aquela coisa, não soubeste governar, volta para a escola. Foram os pais que nos deixaram para a escolinha. Nos depositaram à porta. Uma das sugestões da Troika foi a de que o setor privado também baixe os salários dos seus trabalhadores para não haver desigualdades em relação ao setor público. São sugestões de uma imaginação. Eu não estava à espera desta. É verdade. Espera aí, cortar salários no público e agora lembrámos-nos de outra, que é cortar salários no privado. Será que isto vai ser bem acolhido pelos patrões do setor privado? Não, os próprios patrões, a Confederação da Indústria já veio dizer que acha que não é esse o caminho. Aí prefere, certamente, uma medida que Ricardo Araújo Pereira muito apreciará, em vez de baixar os salários, aumentar o tempo de trabalho. Como vês, ainda havia uma outra opção. Vocês têm razão. Também é surpreendente. Não, vocês têm razão. Há sempre dois caminhos. Aumentar o tempo de trabalho gratuito. Sim. Tens razão. São dois caminhos. Eu estava a ver mal. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia está a monte esta semana e temos o Ricardo Araújo Pereira perto do princípio do fim. Quer dizer que está quase, mas ainda não é para já. Talvez não, eu não sei bem, porque eu não sei muito de economia. Mas está como o Álvaro, no fundo. Estou como o Álvaro, sim. É a propósito do Álvaro ter dito que para o não ano... é desrespeito isto do Álvaro, não é o que ele pede, sim, desatento, foi ele que pediu. Sim, exatamente. Que tratássemos por Álvaro. Sim, muito embora porque ele não quer o título académico, não é? Não faz sentido professor, se bem que neste momento podemos chamá-lo com propriedade professor Álvaro, não no sentido de professor universitário, mas professor caramba, porque ele é dado também professor Álvaro é tão estúpido. A previsões, é um bocadinho, e daí só Álvaro é melhor. Mas a tentação que os ministros da Economia têm de fazer previsões é inquietante. Eu acho que alguém, um especialista, devia ir fumigar o gabinete, porque as pessoas desenvolvem ali um bichinho da cartomancia que me preocupa. Mas eu, economia, não percebo muito, mas eu gosto, interessa-me por outras questões e quando a expressão princípio do fim da crise para o ano, essa sim eu acho que eu gostava de pensar um pouco sobre ela, porque não é o fim da crise, é o princípio do fim. E o facto do fim da crise ter um princípio faz supor que tem também um meio e também um fim. Há de haver o fim do fim, sim, o fim do fim da crise. Sendo que toda esta terminologia abre a hipótese do próprio fim do fim ter um princípio, um meio e um fim. De haver um princípio do fim do fim, mas nunca chegar ao fim do fim do fim. Isto faz o quê? Faz com que Portugal tenha tantas hipóteses de ultrapassar a crise como Aquiles de ultrapassar a tartaruga. Há sempre uma distância a percorrer que a tartaruga percorre primeiro e Aquiles ainda não conseguiu. Este momento foi patrocinado pela Associação Portuguesa de Filosofia Analítica. Esta é a minha intervenção sobre... Mas eu estou impressionado. Obrigado. O Ministro da Economia veio, entretanto, esclarecer que não pretendeu anunciar o fim da crise e, portanto,
portanto, que não foi bem lido, bem entendido? Dá mais valor à frase inicial ou ao esclarecimento? Eu dou igual valor às duas, porque acho que são as duas desastradas. Eu, no início, defendi Álvaro Santos Pereira, sobretudo exatamente por esta questão do Álvaro. Nós vivemos num país em que simultaneamente gozamos porque as pessoas por serem todas doutoras, e quando alguém chega à frente e diz eu não quero ser tratado por doutor, gozamos com ela por não querer ser tratado por doutor. Foi o que aconteceu com ele, e toda a gente hoje em dia lhe chama o Álvaro. Sim, porque, eu acho uma coisa extraordinária. Porque ninguém inventa, porque ninguém modifica sozinho a cultura onde vive. Está bem, está bem. Mas vês como o Pedro detectou onde estava a comicidade disto. Bem, mas mesmo assim, agora, é verdade que ele, cada vez que lhe metem uma câmara à frente, aquilo faz impressão. Ele não passa na televisão, parece, e depois está sempre muito engravatado. A minha vontade que eu tenho sempre é ele desabotoar o último botão da gravata, porque ele parece estar sempre a ser... Isso é no ministério. Ele parece que está sempre a ser estrangulado e que lhe falta o ar, está sempre muito vermelho, e depois, cada vez que fala, é esta desgraça, porque ele veio dizer, todos os indicadores... os indicadores indicam, lá está, os indicadores indicam que a crise em 2013 já vai passar. E depois veio dizer, bom, mas os indicadores também indicam que há aqui uma grande incógnita e há muitos imponderáveis, e os imponderáveis podem fazer com que a crise não passe. Portanto, é aquelas coisas. Estar a dizer aquilo ou estar calado é exatamente a mesma coisa. E no caso dele, mais vale estar calado. Isto será só uma questão de retórica ou é uma questão com alguma substância política? Eu admiro muitas pessoas que fazem previsões a curto prazo, porque nós vamos estar cá para ver. E, portanto, isso é pôr a cabeça no cepo. Aquelas coisas, o mundo vai acabar daqui a 1000 anos. Porra, isso não me abala. Agora, 2013, a única hipótese é que ele não vai estar lá em 2013. Exato. E, portanto, tem alguma folga para fazer essa previsão, porque já está no Lago Ontário em 2013. Pronto, está esclarecido porque é que o Ricardo... Sim, então vamos desejar-lhe uma submersão. Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente perto do princípio do fim, com uma crise. Já o João Miguel Tavares declara-se teatral, para aplaudir ou para patear as queixas de Diogo Infante, o diretor do Teatro Nacional Dona Maria II, o ainda diretor do Teatro... Por efeito imediato. Efeito imediato. Já não é diretor artístico. Eu acho que ele continua lá, não vai ser reconduzido no cargo, mas já pagou imediatamente ser diretor artístico. O comunicado da Secretaria de Estado é com efeitos imediatos. Sim. Mas não seria reconduzido. Não, portanto, ele deixou imediatamente ser diretor artístico. Ou seja, continua a receber o seu ordenadito, mas depois chega à altura que pumba, acaba e vai-se embora. Isso foi só para evitar aquelas coisas legais de agora fui despedido, vou para o tribunal, que é uma indenização. Aquelas coisas. É aquele tipo de linguagem. E quer aplaudir ou patear? Aplaudir ou patear? Nem uma coisa verdadeiramente nem outra. Isto é apenas um alerta muito responsável, que é a Francisco José Viegas, sou o único nesta mesa que não o conhece, é que ou tu tens muito cuidado ou estás tão tramado com não se pode tratar ministros por tu. Ele é só secretário de Estado. Secretário de Estado, pois já. Ou o senhor tem cuidado ou então está tão tramado. Porque o meio da cultura é uma espécie de, digamos assim, um meiozinho, um microclima. Espera, há uma classe profissional sobre a qual o João Miguel Tavares vai fazer considerações muito negativas. Deixa-me recostar na cadeira, que isto é inédito. Um meizinho extremamente agradável, onde, por exemplo, se incluem várias pessoas que estão nesta mesa, que são artistas afamados, mas o que é que se passa? É que é um meio que o poder que tem de intervir na vida pública é assinalável, não é a mesma coisa do que, sei lá, os cavadores de batatas, não é? É um bocadinho diferente. E nós estamos a falar de alguém... profissional. Nós estamos a falar de alguém como o Diogo Infante, que ainda por cima tem um trabalho prestigiado e aplaudido por toda a gente à frente de Dona Maria II. Ou seja, isto não é nada bom. E, portanto, é uma maneira de começar um bocadinho mal o seu trabalho na Secretaria de Estado, sobretudo porque as pessoas já estão todas com aquele lado, só o livro é que se safou do IVA, não é? É o único que se mantém nos 6%, ao contrário de todas as outras atividades, e aponta-se já o dedo ao facto de ser uma pessoa da literatura que chegou à Secretaria de Estado. Vamos contextualizar. O diretor do Dona Maria diz que não é possível manter o Nacional, disse que não era possível manter o Nacional em atividade na próxima temporada, com cortes na ordem dos 36%. Exato. E o na sequência disso, o secretário de Estado afastou o Diogo Infante, mas ao mesmo tempo também veio justificar que os cortes são 36% porque eles não fizeram os cortes que era suposto terem feito em 2011 e, portanto, aquilo é uma acumulação de cortes. Eu não sei verdadeiramente quem é que neste caso tem razão. É verdade que eu no início da minha carreira como jornalista fui ao Teatro Dona Maria II a fazer uma notícia e descobri que... E não voltaste lá? Não. Nunca mais lá voltei porque descobri. É porque aquilo havia lá uns problemas laborais e descobri que as pessoas que trabalhavam nas salas e nas bilheteiras,
o horário deles era das 9 às 5 e, portanto, todos os dias recebiam horas extra. Foi certamente uma coisa que Ricardo Araújo Pereira com a qual concordará. Mas juro que era assim. O horário é das 5 às 9, chatice. O espetáculo era das 9 às 5, chatice. Os espetáculos eram à noite, então recebiam sempre horas extras para fazer aquilo. Portanto, isto é muito também, mais uma vez, um ambiente que se vive no funcionalismo público nacional. Portanto, entre estas coisas absurdas, ou de repente, como, por exemplo, sei lá, mais uma vez Pedro Mexia certamente poderia falar, e como muitas vezes acontece em coisas como a Cinemateca, que chega-se a um ponto em que o único dinheiro que existe disponível é para pagar salários e aquelas coisas para a qual as instituições existem, que é fazer peças de teatro ou mostrar filmes, para isso já não há dinheiro, chega-se aqui a uma situação completamente absurda e que, bom... Como é que foi este braço de ferro, Pedro Mexia? Quer dizer, depois daquele comunicado que o Diogo Infante mandou aos jornais, dizendo que ia suspender, basicamente, a programação de 2012, com compromissos já assumidos e dizendo que o secretário de Estado se tinha revelado impotente, porque é sempre uma palavra antipática para dizer a alguém, se tinha revelado impotente para conseguir mais verbas e, portanto, que os cortes... Eu acho que um comunicado daqueles tinha que vir acompanhado da frase e por isso peço admissão. E, portanto, o secretário de Estado fez-lhe a vontade. Desse ponto de vista, acho que o que aconteceu era o que tinha que acontecer. Dito isto, é verdade que eu não conheço as contas do Teatro Nacional, não faço ideia quem é que tem razão desse ponto de vista. Do ponto de vista artístico e do ponto de vista da percepção pública e da taxa de ocupação, o Diogo Infante fez um bom lugar. Não só soube conjugar muito bem o repertório com peças novas, como conseguiu ali compatibilizar as várias tribos, dos vários encenadores, as várias companhias de teatro, e, portanto, revelou até algum talento político, diria eu. Vai pôr-se um problema ao secretário de Estado, que é quem é que Sim. põe lá. Não é evidente. Não é nada evidente. Então, nós temos aqui até um antigo subdiretor da Cinemateca. Não, eu por acaso acho que é evidente quem é que vai para lá. Não. João Duque. Um sábio. É isso, eu acho que tem que ser um sábio. Que género é que está em cena neste caso, Ricardo Araújo Pereira? Isto é uma tragédia, uma comédia, uma farsa? Eu não sei bem, mas até agora está a ser muito shakespeariano, não é? Há muitas traições e sangue, porque o comunicado, mesmo na véspera do secretário de Estado, espicha. O secretário de Estado vai ao Parlamento e na véspera ele lança o comunicado e o secretário de Estado na hora demite-o. Há aquela coisa que a gente diz, saiu o livro, depois vejo o filme. E aqui não é preciso, a gente já está a ver a peça enquanto ela decorre. Queria chamar a atenção para as virgens do espaço público, aquelas pessoas que acham que o espaço público é aquela coisa kantiana maravilhosa, onde seres racionais exprimem as suas concepções do mundo que as rodeia, para os comentários nos jornais online sobre Diogo Infante. Sim. Gostava de chamar a atenção para isso, para ver como realmente estamos rodeados de animais. Não sei o que é que ele sabe. Vejam os comentários. Isto tudo só para intervir, para dizer que o mundo é um sítio mau. O Pedro Mexia não é exatamente o mundo, são as caixas de comentários. É um pouco mais. Mas Pedro Mexia acha que as caixas de comentários representam o mundo. Quando aquele... Representam a parte das pessoas. Não, só a parte civilizada do mundo que lê jornais. Quando aquele norueguês dizimou uma série de compatriotas, disse que tinha contactos em vários países e que em Portugal havia uma porcentagem mesmo muito grande de gente cristã, de extrema-direita, e eu acho que ele só conhece Portugal pelas caixas de comentários. Foi ali que ele formou a sua opinião. Bom, a marcar a semana, o relatório do oficialmente designado como Grupo de Trabalho para a Definição do Conceito de Serviço Público de Comunicação Social. Gostou das conclusões, João Miguel Tavares? Gostei muito do quadro da página 23. Pronto. E por aqui me fico. Não. É verdade que existe um quadro na página 23 e aquele quadro, quando eu vejo aquilo na página 23, impressionou-me muito, porque era um quadrozinho que basicamente dizia o dinheiro que o Estado tinha colocado na RTP desde 2003 e no final apresentavam a conta. E até 2011 eram mais de 2,5 mil milhões de euros. E para 2012 há mais 600 e tal milhões. Portanto, nós estamos a falar que no espaço de menos de 10 anos a RTP custou
praticamente 3,2 mil milhões de euros a Portugal. Eu não sei se as pessoas têm noção disto. Este valor era o mesmo que os funcionários públicos ficarem sem subsídio de Natal e de férias, não só em 2012, mas também em 2013. E depois de eu ver aquele fabuloso quadro, eu acho extraordinário que se continue sequer a debater se Portugal deve ou não ter um serviço público. Porque, não deve, é essa a conclusão? Não, Portugal, por exemplo, tem imenso mar e se calhar também devia ter porta-aviões. E hoje em dia Portugal também devia estar presente no espaço, como qualquer país. Mas não há dinheiro para isso. O RTP é um monstro de tal maneira desmesurado que, por muito que as pessoas acham que as crianças continuam a precisar de ser educadas e a Produção Nacional a produzir séries de ficção como contam como foi, mas ao mesmo tempo como o preço certo, enquanto se tem esse debate, há ali um monstro que suga os recursos todos nacionais com uma dimensão que eu acho que nós aqui sabemos o que é se calhar até 500 mil euros, porque temos um amigo que comprou alguma casa nesse valor e mesmo assim precisamos ter bons amigos. Agora, a partir daí eu acho que a gente se esquece e começa a falar de mil milhões e tudo isso. Aquilo é um valor inacreditável. Mas e, portanto, tudo isso... Quer dizer, primeiro façam as contas, ok? Primeiro vejam se aquilo é possível e depois comecem a discutir se é mais serviço público ou menos serviço público. Sem fazer as contas, toda esta discussão é absurda. É só essa a minha posição. Mas, apesar de tudo, vai alguma distância entre ter serviço público ou ter 50 canais... Sim, com certeza. Se for uma coisa baratinha que se faça por 500 mil euros por ano, eu também concordo. E a 500 mil a tua fasquia? Por 500 mil, por 500 mil. Não, é porque eu também acho que existe num mundo... Mas, nós vamos ver uma coisa. O país provavelmente gasta muito, se calhar é melhor fechar o país. É o que não, o critério. É verdade que eu não acho que ver a RTP seja tão importante como colocar o Nestum para as criancinhas comerem ao pequeno almoço. Sei lá, tenho essa ideia maluca, que acho que não é bem a mesma coisa. Acho que a importância para as pessoas de estarem a ver Nestum a RTP... tem de ser Nestum. Exatamente, não tem de ser Nestum. Pode ser um papo seco. Pode ser, pronto. Eu acho que os papos secos são mais importantes que a RTP. Provavelmente há gente que acha que a RTP é mais importante que os papos secos. Mas enquanto não houver... Se eu tiver que optar em dinheiro para os papos secos ou para a RTP, é que nós andamos a tirar dinheiro aos reformados. Miguel, a questão é que não há nada mais importante que o papo seco. Vais confrontar com o papo seco, ganha sempre o papo seco. Nós andamos a tirar dinheiro aos reformados para pôr na RTP. Isto foi eu a fazer de Ricardo Luz Pereira. Bem, o grau de demagogia dessa afirmação. Desculpa lá, quando é ele a dizer não é demagogia. Olha, já viste isto? Só porque ele diz com voz gira e ia dizer umas piadas por mãe já não é demagogia. Não, nem sequer é e só porque eu não tenho graça. A medida mais comentada do relatório só se aplica aos gajos sérios, já viste? Foi a proposta de que a RTP Internacional passe a ser tutelada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Esta ideia parece-lhe que pode ser encarada como a proposta de criação de um canal internacional de propaganda, Pedro Mexia. Deixa-me voltar um bocadinho atrás. Nós não temos muito tempo já para... Mas depois falamos de Paulo Portas como diretor de canais. Mas rapidamente, muitas das coisas que a Comissão de Sábios... Gostamos sempre de dizer isto. Concluiu, eu concordo. Eu também acho que só devia haver um canal dos dois canais... 1 e 2 só devia haver um, tendencialmente o que faz serviço público, diria eu, que gostava que a televisão pública não tivesse publicidade. Acho que a RTP África não faz sentido, devia haver uma RTP internacional. Não sei se faz sentido haver uma RTP informação, como se chama agora, etc. Agora, não conheço nenhuma televisão europeia, nomeadamente, sem informação. E a ideia de uma coisa... Eu acho que houve muitas das pessoas que falaram confundiram dois conceitos, que é uma coisa é não haver telejornais de 1h30 e, portanto, deve haver menos informação no sentido que os telejornais devem ser mais curtos. Agora, haver menos programas de informação, menos espaço de informação é absurdo e totalmente contra. Aliás, a Comissão foi severamente, digamos, ferida pelo facto de 3 dos seus membros se terem admitido. Essa questão do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o próprio Ministro veio dizer que não está muito interessado nisso. A forma como João Duque falou nisto é particularmente infeliz. Informação filtrada e trabalhada para promover uma imagem de Portugal. Claro, a bem da nação, disse a expressão a bem da nação, que é uma... fico sempre impressionado quando as pessoas não têm noção histórica das coisas que dizem. E, portanto, é evidente que os canais internacionais de todos os países têm alguma relação inevitável com a diplomacia desses países. Mas apresentá-lo desta maneira é matar à partida toda a espécie de seriedade jornalística, deontológica desse canal. A bem da nação, um relatório. Gostei muito, Carlos. Eu devo confessar que excepcionalmente não li este documento. Mas tenho pena, porque eu fiz um esforço. Eu comecei a ler, tinha linhas.
E depois abandonei a leitura e dediquei-me a outras leituras. Mas tenho muita pena porque o ponto 20 utilização vi hoje na crónica de Manuel António Pina, que é o maior. Específica do verbo haver. Exatamente. O que diz lá, o serviço público não tem a ver com... E este haver é o do verbo haver, é mesmo o verbo haver. Não tem a ver com, etc. Há uma coisa muito bonita no relatório que é... Por isso são sábios. Os sábios falam de tudo aquilo que lhes foi pedido e depois dizem, e já agora, para ninguém nos tenha pedido, somos contra a ERC. É muito divertido porque não estava nos propósitos daquela comissão. Eu também sou contra a ERC, mas também ninguém me pediu. Bom, está na altura dos decretos e o João Miguel Tavares decreta um aplauso à nova campanha publicitária da Benetton. Gosta de beijinhos, é isso, João Miguel Tavares? Gosto muito, muito de beijinhos e a Benetton já não fazia nada de relevante e tão provocante no bom sentido da palavra há muito tempo e, portanto, eu gosto imenso da campanha. E sei lá... Tem alguma proposta de casalinho para acrescentar à campanha? Claro, eu e o Ricardo Araújo Pereira, por exemplo. Nós que estamos aqui sempre em desacordo, eu parece-me que... Nunca me enganaste. Unhate e, se calhar, eu podia oferecer. Nem sequer precisava, o Toscano e para nós os dois nem sequer precisava de usar Photoshop. O Ricardo Araújo Pereira decreta... Olha que precisava. O Ricardo Araújo Pereira decreta um tribunal de julgados de amizade. Julgados de amizade. Assim, já há os julgados da paz, que são tribunais importantes para... Tribunais extrajudiciais, é assim que se chamam, para libertar um pouco os outros tribunais. E eu agora queria, além dos julgados da paz, os julgados da amizade. Porque começa a haver... neste momento decorre o julgamento dos amigos do antigo Primeiro-Ministro e em breve vai começar o julgamento dos amigos do atual Presidente da República. E, portanto, são muitos amigos, esta gente gasta muito recurso judicial e se houvesse um tribunal só para eles, os outros talvez pudessem... Finalmente, o Pedro Mexia também traz um decreto ligado à Justiça, decreta dentes de siso ao bastonário da Ordem dos Advogados. Sim, porque a Justiça é um assunto sério, é um assunto adulto. E nós gostávamos que fossem produzidas declarações e decisões adultas. Mas depois da intervenção firme, como é seu timbre da Ministra da Justiça no Congresso da Justiça, o bastonário da Ordem dos Advogados produziu a seguinte declaração adulta. Ela pode não gostar de mim, mas eu também não gosto dela. Que é uma coisa da quarta classe. É uma declaração fofinha. Fofinho, que bonito. Que bem que isto foi encadeado. Eu queria só acabar o programa com esta nota que é maravilhosa, que foi dos últimos dias e apareceu muito nas redes sociais, do juiz. E apareceu nos jornais também, atenção. E apareceu nos jornais, do juiz que terá absolvido uma ré com a seguinte frase. E, em consequência, declaro absolvida a ré fofinha. Grande escândalo, este juiz está maluco e hoje nos jornais enquadram um bocadinho melhor. O juiz pode estar maluco à mesma, mas trata-se de Fofinha Limitada, uma empresa de lanifícios da Covilhã. E por isso os juiz diz está absolvida a ré fofinha. É assim que ela se chama. E está concluída a reunião da semana, 2 a 8 dias à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Agora devíamos trocar um beijinho ali para as câmaras. Não pense nisso. Continua a tentar.